Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. A Alerj criou uma comissão especial para apurar responsabilidades pelas brigas de torcedores em eventos esportivos no Rio de Janeiro. O autor é o deputado Milton Rangel, que está com a gente ao lado do colega de parlamento Anderson Nogueira. Deputado Milton Rangel, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. É sempre um prazer estar aqui falando com você, Rui, e para os teus telespectadores aí do programa Arena Esportiva. Da mesma forma, deputado, e também o Anderson Nogueira, que também tem cadeira cativa aqui no Arena Esportiva. O Anderson, muito obrigado, você também que é ligado à área de esporte. Obrigado, Rui, um prazer sempre muito grande estar aqui para debater assuntos sempre palpitantes, né, diria um antigo cronista esportivo. Dolce Camargo adorava falar isso. É isso aí, palpitantes, grandes jornalistas esportivos que o Rio tem, e o Rui está entre eles, obviamente. Bem, o deputado Milton Rangel é o autor desta comissão especial. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona essa comissão e por que leva o nome de comissão especial. Porque a gente tem CPI, né, que é uma comissão parlamentar de inquérito, e porque essa é uma comissão especial para investigar, para apurar essas brigas de torcedores, deputado. Essa é uma comissão especial com poderes de CPI, porque nós já temos diversas CPIs tramitando na casa e não se conseguiria abrir mais uma agora. Perfeito. Teria que se esperar essas CPIs tramitarem e para que a gente pudesse abrir uma CPI. Então se abriu uma comissão especial com as mesmas prerrogativas de CPI, ou seja, a gente pode pedir informação a todos os órgãos que forem necessários serem chamados a falar. E a comissão especial, ela teve assinatura, eu fui o autor da proposta original, mas ela foi assinada por 39 senhores deputados, inclusive pelo querido amigo Anderson Nogueira. E nós esperamos que possamos contribuir com a melhoria do esporte do futebol no Rio de Janeiro. Porque o que a gente tem visto no Rio de Janeiro, e ninguém toma nenhuma atitude, quer dizer, a gente só vê os cartolas, especialmente os cartolas, cada dia mais diminuindo o valor, a importância do futebol carioca. O famoso futebol carioca, que hoje já deveria ser chamado de futebol fluminense, mas por conta do meu clube não vão chamar de futebol fluminense, continua sendo chamado de futebol carioca, né? Mas aqui deixo registrado o meu primeiro protesto. Mas o futebol carioca, jogado em todo o estado do Rio de Janeiro, ele cada dia desvaloriza mais. Hoje você tem um único clube, praticamente, no Rio de Janeiro, que ainda tem alguma repercussão no cenário nacional, que é o Flamengo. É verdade. Que é o único clube. O Fluminense, o Vasco e o Botafogo estão disputando um outro cenário de futebol. Quer dizer, estão disputando falando de brasileiro, do 10º para baixo. Quer dizer, o único que ainda pode disputar do 10º para cima é o Flamengo, e mesmo assim não tem a menor condição de competir com os grandes clubes nacionais, paulistas, gaúchos e... Até mineiros. E mineiros, exatamente. Com esses três, nem o Flamengo tem condição de competir de igual para igual. É claro que a força da torcida, a empolgação, o calor de um bom treinador pode organizar esse time e dar um resultado melhor. Mas... infelizmente, é esse o quadro do futebol carioca atual. O Anderson, você é ligado ao esporte, principalmente ao futebol. Lá de Friburgo, da linda cidade de Friburgo, lá da Serra. Você viveu ali, fora das quatro linhas, né? Que foi repórter, é apresentador de televisão lá em Friburgo, e conhece também da matéria como o deputado Milton Rangel. Essa iniciativa dessa criação da comissão especial, proposta pelo seu colega Milton Rangel, para investigar essas brigas de torcidas, que a gente pensa assim, vai parar. Mas não para, o negócio continua, é no futebol, é no basquete, quando não tem evento eles se encontram na rua, e a razão disso... Em primeiro lugar, é importante dizer que o Legislativo ele tem que estar presente nessa discussão e por isso não só assinamos, como louvamos a iniciativa do deputado Milton Rangel, porque o Legislativo ele é ponte, né, dos anseios da sociedade com o Executivo. E a gente precisa exatamente estar buscando as soluções nesse encontro. Nesse sentido, a questão do futebol, ele é um patrimônio um patrimônio também cultural do povo fluminense. Ó, tá vendo? Eu tô dando a Fluminense, ó. Ó, o Anderson é vascaíno. O Anderson é vascaíno. Do povo do estado do Rio de Janeiro.
né? Ainda que muito mais destacado na capital, é preciso a gente também estar trazendo essa discussão. Interior e capital, há uma divisão ainda, que vai remontar à questão do estado da Guanabara com a capital, enfim, mas aí é outra discussão, né? O futebol do interior ainda precisa avançar demais, mas também no interior, por incrível que pareça, acontecem situações de violência. Sim. Por exemplo, nas semifinais do Campeonato Carioca da segunda divisão do ano passado, houve problemas sérios entre os torcedores do Goytacazes e do Americano. Verdade. E aí, pegando o Goytacazes e o Americano, a gente traz exatamente a questão das rivalidades. A vida é feita de símbolos e a rivalidade, ela gera piada, e a piada é que sustenta, de certa forma, o futebol. Agora, há um limite nessa questão, porque a partir do momento que isso se torna violência, aí começa a trazer uma grande preocupação. E aí é preciso fazer uma análise, e acho que a comissão especial vai ter a oportunidade disso, de fazer uma análise das responsabilidades, primeiro, dos clubes, né, da Federação de Futebol e da própria Confederação Brasileira de Futebol, uma análise criteriosa também com relação à atuação da polícia especializada no sentido dos estádios, porque, na minha opinião, também tem a sua responsabilidade. Que é o JEP, né? É o JEP. Na Polícia Militar. O próprio Judiciário, através do Ministério Público, também tem que ser analisado. O GCRIM. É o GCRIM. Que é o Juizado Especial Exatamente, Criminal, tem né? que ser analisado. E as torcidas organizadas. Eu não gosto de generalizar. Eu acho que tudo na vida há o bom e o ruim, até mesmo dentro das próprias torcidas organizadas. Mas as torcidas organizadas não podem ser facções. E muito menos podem ser braços de apoio político de presidentes nos seus clubes. Seja no Vasco, no Flamengo, no Botafogo, ou no Fluminense, ou até mesmo nos clubes pequenos. Então essas extensões precisam ser investigadas e até exatamente a política de cobrança de ingressos. Porque se o ingresso é muito caro, também tem uma relação de dar ingressos para as torcidas organizadas, muitas das vezes aos milhares. E isso encarece o ingresso daquele que é da família, que é aquele torcedor comum que quer ir ao estádio de futebol e que não é ligado a uma torcida organizada. Então, todas essas análises precisarão ser feitas pela comissão especial para que se possa concluir exatamente um plano de ação e avaliar também, é claro, as punições devidas a quem tem que ser punido, mas, acima de tudo, dar ao Estado do Rio um plano de ação para acabar com esse cenário de violência e devolver o futebol àqueles que verdadeiramente são apaixonados pelo futebol. Deputado Milton Rangel, em cima daquilo que disse o Anderson, ele citou alguns pontos. E eu vou perguntar ao senhor que a ideia partiu do senhor como parlamentar de criar essa comissão, e que teve o apoio de 39 parlamentares aqui na Assembleia. Torcidas organizadas que não podem ser facções, disse o Anderson. E hoje, mais parecem facções do que torcidas. Ingressos que são dados, clubes desmentem, mas que continuam, aparecem na mão de cambistas e das facções ou torcidas organizadas. GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, que está sempre nas partidas, o GEP, que é o Grupamento Especial da Polícia Militar, que é pioneiro no Brasil, o Estado do Rio, para a criação dessa corporação. O pensamento do senhor é chamar todos esses segmentos, justiça, polícia, os torcedores, dirigentes de clubes, federação e CBF, para que eles venham aqui à LERJ? Não tenha dúvida disso. Vamos começar vou por parte, tentando resumir. A gente tem a certeza de que não é a paixão clubística que leva a essa violência. Eu tenho certeza porque eu tenho um pouquinho mais de idade que o Anderson, pouquinha coisa mais do que ele, e eu frequento o Maracanã, eu frequento o campo do Fluminense, o campo do Bangu, que eu sou de Bangu, há muitos e muitos anos. Eu vi jogo de seleção brasileira na época, treinada pelo João Saldanha, em 70, fez o seu último amistoso do Saldanha como treinador. No campo do Bangu, eu estava lá presente. Eu estava presente no campo do Bangu, no último amistoso da seleção brasileira treinada pelo Saldanha. Depois a gente sabe a história aqui que aconteceu com a ditadura militar, excluíram o Saldanha. Bom, mas isso não vem ao caso. Então eu frequento o estádio com paixão pelo meu clube e vendo paixão de outros clubes há muitos anos. Eu vejo a guerra de torcida, a guerra no bom sentido, há muitos anos. E a violência nunca fez parte dessa guerra. Verdade. Uma coisa é você ter uma briga porque o cara xingou e o cara se ofendeu e teve uma briga. Ali separou, acabou. Hoje não é briga, é guerra.
Hoje é enfrentamento, hoje marca-se encontro. Hoje, ó, nós vamos estar aí para... E é guerra. Então, o que eu tenho certeza é de que essa guerra não é motivada pela paixão futebolística, pelo clube. Não é o torcedor do Flamengo, que é apaixonado pelo Flamengo, que quer ir para o embate com o torcedor do Fluminense, que é apaixonado pelo Fluminense, um embate físico. Vai pra lá, bota suas faixas, Flamengo não presta, Flamengo é urubu, o outro fala que o Fluminense é pó de arroz. E é essa guerra saudável que a gente está acostumado. Rivalidade. Rivalidade por afinidades, né? Mas aqui nós temos três clubes aqui na mesa, né? Não, dois, né? Porque vocês dois têm um péssimo gosto de ser vascaíno. Serem vascaínos, só eu o único tricolor aqui. Mas é essa rivalidade que a gente está acostumado. Como falávamos aqui em off, falando da diretoria do Vasco, falando do que o Fluminense finalmente pagou o salário dos seus jogadores, aqui estávamos em off. Então essa rivalidade é normal. Agora, esse enfrentamento, eu quero descobrir a quem interessa. Quem está por trás disso? Por que se fomenta tanto ódio? Por que virou facção algumas torcidas organizadas e se excluiu o torcedor para transformar? O que financia isso? É só o cambista? É só o ingresso do cambista? Ou tem outros interesses por trás disso? Ou será que já tem outros envolvimentos, como se pegou em São Paulo, envolvimento inclusive com tráfico de drogas? O que está por trás disso? Por que se mantém um presidente de federação alheio a tudo isso, como se nada disso atingisse a ele há tantos anos presidindo a federação? E não se tem nenhuma discussão política no âmbito da federação sobre esse assunto. Então, essas coisas que a gente quer esmiuçar. A diretoria do Fluminense teve um diretor que está sendo investigado. A diretoria do Flamengo está igual. O do Vasco e do Botafogo, eu não vi nome de dirigente nenhum envolvido nessas investigações policiais. Mas temos que dar um basta nisso. Isso é que tem que ser apontado por essa comissão especial e mostrar o caminho. Porque eu tenho certeza que, tirando esse ódio todo, o futebol carioca, o futebol fluminense, voltará a crescer e voltará a ocupar o espaço no cenário nacional que ele sempre ocupou. Na volta para a segunda parte do Arena Esportiva, nós vamos continuar com este tema, a criação da comissão especial proposta pelo deputado Milton Rangel, que foi já criada aqui na Alerj para investigar este assunto, torcidas, brigas que têm acontecido no Rio de Janeiro. Não é só no Rio, em outros estados também, mas no caso aqui é focado no estado do Rio de Janeiro. Já, com as presenças dos deputados Milton Rangel e Wanderson Nogueira. Já, no Arena Esportiva.